recado aos pentelhos da direita caçabista. Vão plantar batata. E aí, vamos fechar com esse assunto, então. Da PEC dos vagabundos. Bom, mestre Guzzo matou a pau. A balada sem noção da esquerda derrotada. A gente podia esperar, né, que numa derrota tão emblemática, acachapante dessas, muitos esquerdistas fossem virar e falar assim, precisamos fazer um meia-culpa, uma reflexão humilde sobre o que estamos fazendo de errado. Poucos fizeram isso. Poucos. A maioria está em negação, acusando o Joe Biden de ter demorado a largar a corrida, a Kamala Harris de sei lá o quê. Os caras levantaram mais de $1 bilhão e ficaram devendo 20 milhões. A estimativa é que gastaram 1,6 bilhão com gastos paralelos de doadores não oficiais, digamos assim. Cara, 4 vezes mais do que a campanha do Trump. Onde erraram, né? Como é que é possível isso? Mas claro que eles não querem tirar as lições corretas. Por aqui, a esquerda vai numa balada parecida no Brasil. Querem continuar no governo com o mesmo Lula de 40 anos atrás, os mesmos brontossauros que se penduram nele e a mesma inépcia terminal que marcou o governo nesses últimos 2 anos. Eles estão dobrando a aposta, na verdade. Estão falando em redução de jornada de trabalho. Durma com um barulho desses. Enquanto isso, os Estados Unidos vêm botar para quebrar com o Trump. Esse quadro resume muito bem a filosofia do dissuasão pela força. Vamos conversar, dizia Obama. Foda-se, vou explodir tudo, respondia o coreano atômico maluco. Vamos conversar, quem sou eu? Dizia Biden. Foda-se, vou explodir tudo, dizia o coreano maluco atômico. Aí o Trump pega o telefone e diz, eu vou explodir tudo, meu botão vermelho é maior que o teu. Opa, peraí, vamos conversar, né? Mas pedir para que a esquerda entenda de realismo, de premissa realista da natureza humana é demais, né? Então tá lá a capa da Isto É. A nova e sombria ordem dos Estados Unidos. O Trump entregou um período de 4 anos de prosperidade e paz, mesmo pegando pandemia na proa. Veio Biden, saída atabalhoada do Afeganistão, que o Talibã tomou de volta. Rússia invade a Ucrânia. A guerra continua até hoje. Hamas invade, estupra, mata, mutila, sequestra israelenses, inclusive cidadãos americanos, e o Hezbollah segue a guerra iniciada, na verdade, pelo Irã, que usa suas proxies, e o próprio Irã entra na guerra. Tá bom? O que mais? Tem os Houthis no Iêmen também. Então, bastou o Trump vencer, que parece que a turma do Qatar, que vive nesse jogo duplo, que tem a Qatar Airlines fazendo campanha no Ocidente, ao mesmo tempo que recebe em hotel 6 estrelas os líderes terroristas do Hamas, parece que o Qatar está pensando em dar um pé na bunda dos coleguinhas terroristas. Quem tem medo, não é mesmo? A Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, mandou congratulações para Trump. Estamos felizes que o poderoso te protegeu. Viva Allah, que salvou Donald Trump. Eu acho que foi outro Deus, mas enfim. Cada um com o seu, não é mesmo? E olha só os efeitos. CNN vai passar a barca, vai passar o machado nas cabeças de celebridades do, abre aspas, jornalismo. Parece que até o Andrew Cooper vai rodar. Não sei se está confirmado ou não, mas que delícia, né? Que delícia. Hollywood começando a dar tilt, o Michael Douglas virou e falou assim, olha, temos que admitir que o Partido Republicano hoje é o partido do povo. O Partido Democrata é o partido das elites. Quando até Hollywood está assim, meus amigos, é porque os ventos de mudança, mas chegaram com muita força. Não tem como não estar otimista com isso. E por falar no Milley, né? Donald Trump diz que é o presidente favorito, até porque o Bolsonaro não é presidente. Mas a gente sabe que o Trump adora Jair Bolsonaro e isso vai pesar em relação ao Brasil. Não é à toa que quem tem medo. O Lula, que um dia antes da eleição chamou o Trump de nazista, foi lá no dia seguinte e falou: parabéns, viva a democracia, que a gente sempre tem que defender, à exceção de Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Rússia e o próprio Brasil hoje. Não, isso ele não disse. Eu estou acrescentando que ele diria se fosse honesto. Mas se fosse honesto, ele não seria o Lula, não seria líder da esquerda. E por aí vai.
O Marcel, uma liderança jovem da direita, e, gente, recado aos pentelhos da direita caçabista. Vamos plantar batata. Aqui não tem fla-flu, aqui não tem, deixa eu avaliar se ele tá no time Bolsonaro ou não, até porque essas coisas dão errado às vezes. Tipo, o Tarcísio, para de criticar o Tarcísio, mas o Tarcísio elogia o Caiado, mas o Caiado é traidor. Dá bug. Vocês vivem caindo em contradição. Aqui tem coerência, aqui tem o desejo de que o Brasil se endireite. Alguém que está há 25 anos fazendo isso, com 15 livros escritos, muito antes, portanto, de Marçal ou até mesmo Bolsonaro, né? Então, vamos torcer para que surjam inúmeras lideranças conservadoras boas. Ou não? Tem gente que não quer, né? Tem gente que, para defender algum tipo de cargo ou curral eleitoral, bate no Marcel. Não estou falando do Marçal, não. O Marçal pode bater. Estou falando do Marcel. Porra, o Marcel não é uma boa liderança que fala grosso contra o sistema? Volta por cima e para melhor. A volta de Trump representa uma esperança para todo cidadão no mundo que queira viver com menos intervenção estatal, menos perseguição política e menos guerras, e queira viver com mais liberdade, justiça e democracia. Parabéns, o Marcel me representa. Para fechar, em relação a isso que o Marcel está falando, o próprio Kennedy, Bob Kennedy Jr., vem com tudo também para cima do Big Pharma, para cima da burocracia da saúde pública, do Dr. Fauci e seus cúmplices. Então, meus amigos, vão rodar cabeças na burocracia estatal americana. E isso é música para nossos ouvidos. Bom, eu falei do Lula, do Brasil, então vamos lá. Eu falei do Bolsonaro acima de tudo. O texto que Bolsonaro publicou na Folha de São Paulo está excelente, muito bem escrito, chamando a atenção justamente para o fato de que a bolha que diz lutar pela democracia, destruindo-a, fica encastelada e perde o contato com a realidade, que a direita veio para defender a voz do povo. E não há nada mais forte como uma ideia cuja hora é chegada, como diria Victor Hugo, autor de Os Miseráveis. E a ideia da direita está aí, gente, para quem quiser ouvir. Então não adianta, como disse o próprio Bolsonaro, perseguir uma liderança, vão surgir outras. Então o recado está claro. Vocês só vão ter duas opções: aceitar a democracia, e isso envolve aceitar o povo de direita que quer participar, ou partir para uma ditadura altamente repressiva, autoritária. Não vai ter como você manter as aparências e o meio termo. Então, um texto muito bem escrito de Jair Bolsonaro na Folha de São Paulo. Ventos de mudança da vitória do Trump? Bom, no mesmo dia, o advogado do Bolsonaro publicou no Globo um texto atacando a postura do STF em relação ao foro privilegiado. Eu acho que são ventos de mudança. Quero crer que sim. Mas no Brasil o buraco é mais embaixo. Vai levar mais tempo até a gente reverter esse quadro. Enquanto isso, a gente se diverte com a esquerda se descabelando e fazendo cara feia para o Bolsonaro publicando na Folha. Eu me sinto pessoalmente atacada quando vejo o Bolsonaro tendo espaço num jornal para falar de democracia. Não pode. Eu li o livro do Imitador de Focas. Tolerância é eliminar mais da metade do povo. Só aí vamos ter paz. Onde já se viu uma democracia onde respeita-se a opinião do eleitor que vota na direita? Isso não é democracia. Democracia nos Estados Unidos? Claro que não. Democracia é quando vence a esquerda. Só ali há democracia. Por exemplo, Venezuela. A Gleisi Hoffmann compara o artigo do Bolsonaro a um assassino defendendo o direito à vida. E o Bolsonaro responde no melhor estilo bolsonarista que nos faz chamá-lo de mito. A amante está nervosa. Aliás, a amante está nervosa desde a derrota acachapante da esquerda nas eleições municipais. E qual a lição que a esquerda tira disso? Precisamos de censura. Olha aí o que acontece nos Estados Unidos se o povo tem liberdade. Precisamos de censura. Dito e feito. PT apresenta o novo PL da censura para regular as redes após o crescimento da direita nas urnas. A Gleisi Hoffmann, a esquerda, o PT não escondem mais. Se
eles continuarem com liberdade na rede social, vamos continuar apanhando nas urnas e isso não podemos aceitar. Dirceu falou, temos que tomar o poder, o que é diferente de vencer eleições. O André Marsiglia, advogado, disse, Trump e a censura como cabo eleitoral da esquerda. Como pautas de esquerda não ganham eleições, ainda mais agora que a ideologia woke está muito em baixa e as pautas de direita que falam ao homem comum sobre inflação, crime, fronteira escancarada, guerras, isso ganha eleição. Então a luta é contra o perigo que dizem representar o eleitor de direita. Tudo vira extrema-direita, fascista, golpista, e precisamos de um TSE, de um Alexandre de Moraes, para impedir que alguém como Trump volte ao poder. Só que os ventos de mudança continuam soprando porque Trump vem aí com Marco Rubio, com Jason Miller e com toda a equipe linha dura. Polícia Federal, que é do Lula, segundo o Dino, prepara mudanças em diretoria que concentra inquéritos sobre Bolsonaro. Parece que o Fábio Schor, aquele que o Marcel Van Hatten denunciou e está sendo perseguido por ter denunciado, parece que ele estaria na turma que vai ser rearranjada, remanejada nos quadros da PF. Enquanto isso, segundo a CNN Brasil, denúncia contra Bolsonaro deve ficar para 2025. Manifestação da PGR sobre tentativa de golpe de Estado pode ficar para fevereiro ou março. Eles vão empurrando com a barriga para manter uma espada na cabeça do Bolsonaro e um instrumento para poder continuar perseguindo o maior cabo eleitoral da direita no Brasil. Mas eles têm do outro lado o Flávio Dino para fazer agora o trabalho sujo. E como todo bom comunista, o que o Dino sabe fazer é queimar livros. Então, na coluna de hoje da Gazeta, o Luciano Trigo lembrou que era exatamente o que fazia o nazismo, né, sobre a destruição de livros. Nunca nenhuma tirania foi implantada sem que apelasse a uma causa nobre. Nunca alguém virou e falou, eu vou ser um tirano porque eu sou psicopata, mau, gosto de perseguir as pessoas, odeio aquele Constantino, vou congelar o dinheiro dele, vou tirar o passaporte dele porque eu odeio ele, ponto. Não, é para salvar a democracia. E é exatamente o que falava a turma nazista. E o povo alemão, uma boa parte, caiu, aplaudiu, participou ativamente da queima de livros. Afinal, eram livros de degenerados, moralmente corruptos, que impediam a grandeza alemã, não é mesmo? Então, meus amigos, todo tirano se apresenta como um salvador da pátria, da democracia e por aí vai. Eles não estavam destruindo livros por maldade, mas para proteger o Estado de Direito e a população mais vulnerável. Era um gesto de amor. Deu no que deu, porque para fazer uma omelete gostosa tem que quebrar muitos e muitos ovos. E por falar no homenzinho frágil, é sempre a premissa por trás de todo autoritário. Precisamos impor uma jornada de trabalho menor para proteger o trabalhador. Mas o trabalhador não quer isso, não. Ele quer liberdade para trabalhar, para ganhar mais. Não, não, não. Eu vou cuidar dos direitos dele e vou chamar de conquistas trabalhistas. Mesmo que 1/3 esteja na informalidade, mais de 10% desempregado e que o trabalhador médio brasileiro ganhe 5 vezes menos do que o americano. Pela questão da produtividade e da lei de oferta e demanda e do próprio mercado de trabalho. Eu vou, em outras palavras, ferrar com a vida do trabalhador, mas em nome da sua proteção. Tá bom para vocês? O trabalhador vai sofrer duplamente, porque vem aí inflação. O próprio Banco Central alerta, não há inflação baixa sem controle de gastos. É o óbvio ululante. Os diretores do BC avaliam que o aumento de gastos públicos e a falta de previsibilidade nas regras fiscais afetam os preços dos ativos e a expectativa de inflação. Alguém acredita que este governo que aí está vai mesmo reduzir gastos? Uma boa surpresa foi ter sido nomeado pela revista Time, aquela que colocou Hitler como homem do ano, como uma das lideranças climáticas mais influentes do mundo. Opa, climáticas? Eu li direito? Pô, então troca a Marina Silva com ele, né? E bota a Marina Silva cuidando da economia. Mudanças climáticas. Claro que a Miriam Leitão festejou. Haddad está na lista das 100 maiores influências climáticas do mundo, segundo a revista Time.
Olha, o complexo de vira-lata da esquerda brasileira é realmente algo fantástico. Bom, chocado eu estaria se o Haddad estivesse entre as 100 lideranças econômicas. Mas, vamos lá, né? Sob Lula, receita líquida bate recorde, mas não consegue superar a alta dos gastos. Tecla SAP. O governo nunca arrecadou tanto na história deste país, mas nunca gastou tanto. E o rombo fiscal está aí para prejudicar os mais pobres por meio da inflação. Os militares, lembra? Aqueles que já foram tão admirados pelo povo brasileiro e hoje merecem pintar asfalto mesmo, vão ter que pagar também um pato. Prestar continência para o Maduro, já fizeram. E agora, a Fazenda quer cortar quase 50 bilhões de reais das aposentadorias militares. Tenho pena, não. Tenho pena, não. A gente colhe, normalmente, aquilo que a gente planta na vida. Tenho pena, não. Por falar nisso, a revista britânica The Economist perguntou: para que serve o exército brasileiro? E eu confesso não saber a resposta. Bom, é óbvio que eu não estou misturando joio e trigo. Eu sei que as bases, que o efetivo militar no Brasil é formado por pessoas muito honradas. Eu estou falando dos generais melancias, da cúpula traidora. Eu estou falando da elite militar, que normalmente é o problema no Brasil, né? É a elite. O povo brasileiro quer trabalhar, não quer 4x1. 4x3, desculpa. Acabar com 6x1. O povo brasileiro quer trabalhar. Quem é que vota no 4x3? A Tabata Amaral, a princesinha do homem mais rico do Brasil na política. A elite brasileira é que é um lixo, não o povo. A elite brasileira é que festeja a Janja Palusa. É que eleva a Janja, visitadora de presidiário, até ontem, ao papel de uma primeira-dama respeitável, que o povo não respeita. Mas a elite respeita. E vai ter cachê de quase 1 milhão para quase 30 artistas, porque, afinal de contas, não existe petista grátis. E calma, que seus problemas acabaram. O presidente Lula sancionou um projeto de lei que instituiu o Dia Nacional do Maracatu. Então, meus amigos, relax. Relaxa e goza. Porque pode não ter picanha. Não veio a chuva de picanha. A inflação está alta. Sim. E os gastos não vão ceder? Não. Então vai subir mais ainda a inflação? Sim. E os impostos já são recordes? Sim. Mas tem o Dia Nacional do Maracatu agora. Maracatu. Porra. Faz o L aí, otário. By the way, carne de segunda? Conheça o shoulder, alternativa para um churrasco mais barato, já que o preço da picanha está alto. Como diz o Roberto Mota, deita aqui no meu shoulder e chora. Porque a jumela que está entrando no fiofó, a toba, a estrovenga que está entrando no fiofó do brasileiro, que fez o L, infelizmente não só de quem fez o L, de todos, né? Porque quando resolve se cometer um suicídio coletivo, arrasta-se junto o povo inocente. Não vai ter ombro para parar, não. A estrovenga vai com tudo. É cerol. Não tem nem KY para aliviar a dor. Tá pesada essa live hoje. Peço desculpas às tias do Zap. Às vezes eu me empolgo. Nada disso é pensado a priori. É uma associação livre. Vem num fluxo, né? Incontido, muitas vezes. E eu tenho esse lado, então, às vezes vem, como vem um lado meio malvado meu. Lado malvadão. Então, hoje, por acaso, esse foi meu almoço. Eu juro por Deus, eu mandei foto para minha noiva. Então, hoje eu comi uma fraldinha de bison, uma carne muito macia, saborosa, sem gordura quase. Quer dizer, gordura no ponto que tem que ter alguma, né? Para fraldinha. Com legumes no vapor, que eu mesmo fiz. O chefe Consta manda bem na cozinha, cá entre nós. E eu comi isso. Mas o que eu posso fazer? Eu não fiz o L, eu sou americano, eu estou há 10 anos aqui, eu sou intergaláctico, eu sou sei lá o quê, mas eu estou comendo bem. Porque eu não fiquei para ver o Lula destruindo o país uma vez mais, e eu não sou o Armínio Fraga, que fez o L, mas estou com medo. Eu não sou o João Moedo, que fala, eu sou um liberal, mas eu prefiro o comunista corrupto, porque o Bolsonaro me incomodou, estragou meus planos de poder, sabe? Então, essa gente é culpada pelo que está acontecendo no Brasil. Não vem jogar pedra em mim.
Eu estou alertando e lutando muito a um custo pessoal altíssimo. Perdi o aniversário dos 50 anos da minha irmã. Vou perder, provavelmente, vamos ver se acontece algum milagre trampista até lá. Vou perder ano que vem o casamento da minha enteada, que escolheu, vai casar com um carioca e escolheram o Brasil como destino, né? Fazer o quê? Então, meus amigos, eu estou pagando um preço alto, sem passaporte, com 100 mil dólares confiscados por um batedor de carteira profissional e togado, meses de trabalho árduo e sob censura nas redes sociais, que é o meu ganha-pão, me comunicar com o meu público, né? Um jornalista que vive disso. Não posso, porque o Alexandre de Moraes não deixou. Então, de vez em quando vem um lado do tipo assim, vão se ferrar vocês, otários, que por nojinho de Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram L e destruíram uma vez mais um país cheio de potencial e com metade do povo, pelo menos, quero crer que é muito mais, mas o TSE esconde, que quer um caminho alternativo para endireitar o país. E aí, vamos fechar com esse assunto, então. Da PEC dos vagabundos. A PEC dos vagabundos, eu fico com uma única dúvida. Querem sair de 6 para 1 para 4 para 3. 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Eu ainda acho que eles são muito insensíveis e opressores. Porque, veja, eu lembro daquele filme What About Mary? Quem vai ficar com Mary, com o Ben Stiller, em que ele dá carona, uma das cenas mais divertidas do filme, que ele dá carona para um psicopata que está com um corpo que ele bota esquartejado, morto na mala, né, da carona, e na conversa ele fala assim, eu tô com uma ideia brilhante. Sabe aquele programa de emagrecimento em 7 dias? Eu vou lançar um de 6 dias. Aí o Ben Stiller, muito boa ideia, muito boa. É, claro, o único problema é se alguém lançar um de como emagrecer em 5 dias. Aí o psicopata começa a piscar o olho. Hã? Claro que não! Claro que não! Ninguém poderia emagrecer em 5 dias. Isso é impossível. Então, pensando, inspirado nessa cena do filme, nesse debate que está tomando conta do Brasil hoje, né? Por que não 6 dias de descanso para 1 de trabalho? O que impede? Assim como se é bom subir ao salário mínimo sem levar em conta a informalidade, o desemprego e por aí vai, por que não botar logo 5 mil reais de salário mínimo? Por quê? Qualquer um que não responder isso é um canalha no debate. E quem quer que responda, não, porque vai ter consequências, vai ter mais desemprego, vai ter mais informalidade. Então agora podemos reiniciar o debate entre adultos e virar e falar, não é bom para o trabalhador nem para a economia forçar tempo de folga. E mais, é uma visão de paternalismo, que parte da premissa de que o trabalhador é oprimido e o patrão é opressor, parte da premissa de que o Estado protege o trabalhador, parte da premissa que o trabalhador quer essa proteção, por que não permitir a liberdade de negociação? Eu, by the way, trabalho 6 para 1 dia de descanso. Eu trabalho domingos. O único dia da semana que eu não tenho trabalho e que tenho folga no dia inteiro é sábado. É o único dia. E nos Estados Unidos, se você não trabalha, você não ganha. Não temos aqui férias remuneradas, 13º, 14º, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale maracatu. Não temos nada disso. No Brasil também não tem maracatu ainda, vale? Deve ter, porque criaram agora o Dia Nacional do Maracatu. Nada mais justo que criar um vale maracatu. Para o trabalhador poder ir curtir nesse dia a festa de maracatu. É apenas uma conclusão lógica. O economista Modigliani dizia, corta a pizza em 16 pedaços em vez de 12, que hoje eu estou com fome. Qualquer pessoa inteligente, que exclui todos os petistas, poderia virar e falar, mas não é a mesma pizza? Só em pedaços menores, para ter mais pedaços? Elementar, meu caro Watson, assim é o salário dos trabalhadores. O que a esquerda está discutindo é como dividi-lo. Porque a esquerda não liga a mínima para a realidade econômica e nem para o trabalhador. O imitador de focas que andou reclamando, esbravejando de entregador que fez um péssimo serviço no dia do Natal, que ele fez um pedido de 1.000 e tantos reais, o mesmo que já se acabou de gastar 40 mil numa noite de férias, está dizendo que o burguês de direita não entende o básico. Se você aumenta o salário, a roda da economia gira porque o consumo aumenta.
É brilhante. Eu estou me sentindo que nem o Boulos diante da cisterna do MTST. Puxa vida, que ideia brilhante. Pena que os povos da Mesopotâmia pensaram nisso há 4.000 anos atrás. Tipo, o Henry Ford dizia isso. E é uma falácia econômica. A lei de Sé explicaria para o imitador de focas o que é essa falácia econômica, mas eu não vou puxar a lei de Sé e jogar pérolas para porcos. Eu não vou vir de economista sério para falar com quem ganhou fama e fortuna imitando foca, pintando cabelo e ensinando como burlar controle parental e depois foi alçado ao patamar de intelectual por picaretas togados. Vai estudar economia, vagabundo. Mas está lá, o Joel Pinheiro, isentão, que se diz liberal. O empresário trabalha muito, é verdade, mas ele ganha para ele, se lucrar é dele, e se perder também. E se tiver preju, Joel? Já o funcionário trabalha por obrigação a um projeto do outro. Ninguém te obriga. Você pode sempre criar o seu próprio projeto e descobrir como a vida de empreendedor é dura e arriscada. Então, Joel dando uma de Elisiane Gama. Parabéns ao contratado da Globo News. Alckmin diz que redução é tendência no mundo inteiro. Não, é tendência na Europa, nos países ferrados, como a França. E, claro, a Tabata, pressionada, assina contra escala 6x1, aquela que é financiada pelo homem mais rico do Brasil na política. E aquela que, por coincidência incrível, foi sorteada para o mesmo cursinho nos Estados Unidos que o seu namorado. É muita coincidência. E vão poder curtir Nova York em paz. Afinal de contas, ela, como deputada, já não trabalha 6x1.